Eu estou aqui com o empresário Rogério Schecker, que foi líder do movimento Vem Pra Rua, continua como integrante do movimento até hoje, e nós vamos conversar sobre o racha na frente que elegeu, que permitiu, que viabilizou a eleição do presidente Jair Bolsonaro, a frente de direita e de centro-direita que viabilizou a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Rogério, já desde o primeiro ano de governo, grupos e apoiadores, personalidades que apoiaram a eleição do presidente Jair Bolsonaro, ligados à direita e à centro-direita, vem desembarcando aí do governo, como os lavajatistas, alguns liberais, o próprio Vem Pra Rua, o MBL, e agora estão se engajando nessa mobilização pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Como é que você vê esse racha nesta frente que viabilizou a eleição do presidente? Bom, Fux, em primeiro lugar, eu acho importante que a gente deixe claro que essa separação de todas as pessoas, vamos chamar das pessoas que votaram pelo menos em segundo turno para o Bolsonaro, né? São pessoas que não tinham ele, às vezes, como foi o meu caso, não tinham ele como uma primeira alternativa, mas acabou votando no segundo turno, estava querendo substituir o PT, não aguentava mais o que estava acontecendo no país. O que aconteceu depois disso foi um desvio de promessas e de expectativa e de esperanças causado por Bolsonaro, que começou a fazer com que todas essas pessoas, das mais radicais e fanáticas por ele, até aquelas que votaram no segundo turno tampando o nariz, que elas começassem a desembarcar. E o termo que você usou é perfeito. Inclusive, o Vem Pra Rua, ele tem lá as estações de desembarque. Se vocês forem nas redes do Vem Pra Rua, você encontra lá todas as estações de desembarque. Cada uma dessas coisas, acho que deve ter quase 20 hoje. Cada uma delas fazia com que um grupo falasse: não foi isso que eu votei. Então, o que aconteceu? São as atitudes de Jair Bolsonaro que começaram a quebrar esse grupo, que eu não acho que pode se chamar de uma base, mas que esse grupo que acabou votando nele, pelo menos no segundo turno, em 2018. E entre essas coisas, né, Fux, porque a gente pode passar o dia inteiro falando delas aqui, mas você tem grandes grupos. Um grande grupo foi a mentira de combater a corrupção. Ao longo desses 2 anos do governo Bolsonaro, e aí não tem nada a ver com pandemia, para os que gostam de usar isso como desculpa, ao longo desses 2 anos foi desmontado todo o aparato de combate à corrupção que nós tínhamos conquistado, formado, criado, sustentado, ido às ruas nos últimos 5 anos. Foi tudo destruído. Por si só, isso já justifica que uma boa parte da base dele, ou dos eleitores dele, não queira mais olhar para a cara dele. Fora isso, o que acontece? Você tem uma promessa de não ter toma lá da cá, nós vimos agora, recentemente, a eleição das presidências da Câmara e do Senado, um toma lá da cá de 3 bilhões de dólares, como trouxe em reportagens muito específicas, inclusive o Estado de São Paulo. Bilhões de reais, né? 3 bilhões de reais. Eu falei dólares, desculpa, 3 bilhões de reais, uma proteção a familiares, que está muito ligada com essa desmontagem da estrutura da corrupção, uma falta de decoro, uma tentativa de atitudes antidemocráticas, não constitucionais, naquele dia lá na frente do quartel-general, em Brasília. Então, assim, tudo isso fez com que esse grande grupo que tem dos extremistas, até aqueles que votaram nele tampando o nariz, se desfizesse completamente e que o apoio dele ruísse. Maravilha, Rogério. Agora, como é que você vê? Obviamente, isso lança algumas luzes aí sobre o processo eleitoral de 2022, que logo mais vai começar a se acentuar, né? E a se explicitar de uma maneira mais clara. Como é que você vê a atuação desses grupos que desembarcaram do governo de Jair Bolsonaro, principalmente os chamados lavajatistas, que apoiavam e apoiam a Operação Lava Jato, o Vem Pra Rua, o MBL, eventualmente o Partido Novo,
talvez que na verdade nunca esteve unido, mas que pode se juntar a esse grupo também, que está envolvido em parte na batalha pelo impeachment, e também alguns liberais, muitos liberais que estavam apoiando. Como é que você vê a atuação desse grupo na eleição de 2022? Ou desses grupos, você acha que pode haver, ou que há alguém que possa representá-los na eleição, ou você acredita que a tendência é se juntar a uma das candidaturas que for viabilizada até lá? Eu enxergo 3 grupos muito bem definidos. Eu enxergo uma extrema-esquerda, que é uma viúva de Lula, que ainda se agarra a ele, ao PT, e não reconhece erros do passado. Eu enxergo uma extrema-direita, que são os fanáticos por Bolsonaro, os bolsonaristas, que também não conseguem enxergar os seus defeitos. E eu enxergo um enorme grupo de eleitores que não quer nenhum nem outro. O grande problema é que a gente ainda não tem um representante desse grupo. A gente ainda não tem. E é isso que a gente espera que seja formado e criado ao longo do ano de 2021. Maravilha, Rogério. Está excelente. Muito obrigado pela tua participação, pelos teus comentários, pela tua análise. Ajudou demais. Um grande abraço para você e a gente se fala. Obrigado, Fux. Um grande abraço a todos.